Vovs, tudo bem com a senhora? Acho que não, né? Você veio aqui hoje tomar uns tapas na cara? É porque não tá tudo bem. Hoje a gente vai falar de aquecimento global e por que eu não tô preocupada com isso. Vovs, achou que eu ia vir aqui e falar, meu Deus, aquecimento global. Não tô preocupada. Sabe por quê? Vou te falar um porquê. Ô Vovs, vamos só aqui lembrar uma coisa. Se não ficou claro pra senhora até agora o que é aquecimento global, eu vou dar uma explicadinha aqui simplex, pra senhora não ficar perdida. É o seguinte, na Terra existem vários gases e elementos que estão em harmonia. Quando a humanidade passa a exercer algumas atividades, das quais a gente vai falar daqui a pouco, a gente desregula a camada de ozônio com a enchente de gases que a gente conhece como CFC, que são os gases que afetam essa camada de ozônio, protetora da temperatura e do ciclo aqui na Terra. Quando esses gases são liberados para a camada de ozônio, eles acabam por reagir com o ozônio e abrir grandes buracos. E aí o Sol passa direto, deixando o planeta cada vez mais quente. Aí você se pergunta, mas banana, por que você não está preocupada? O que está acontecendo? O que a gente fez? Vou te falar o que aconteceu. Bom, coisa básica que a gente sabe, talvez não saiba, né? Melhor falar. Queima de combustíveis. Sabe aquela galera que fica lá nas Arábia? Bom, mas tem aqui também, né, querida? Que a gente tem um monte de gás aqui. Fica fazendo buraco lá na terra, aí tira petróleo, tira gás. Isso, minha filha, é um perigo, sabe por quê? A hora que você tira esses combustíveis debaixo da terra, eles são feitos do quê? De carbono. E esse carbono tá pegando e tá destruindo a camada de ozônio no momento que ele é queimado para gerar energia. E essa energia pode ser gerada, bom, em vários lugares, mas principalmente na energia elétrica para abastecer a sua casa ou a casa de outras pessoas e nos carros, nas motos, nesses lugares que a gente usa para andar do lugar A para o lugar B. E na verdade a gente podia estar dividindo um busão, né? Eu no subaquinho aqui dos amiguinhos. Ou até indo de bicicleta, indo andando. Mas enfim, isso aí não é comigo, porque eu tô aqui para falar de desgraça mesmo. Outra coisa que parece besta, mas tá ali juntinho do ladinho do petróleo, é o plástico, né, Vovs? Sabe aquela colherzinha de plástico que você comeu, 2 segundos jogou fora? Aquele canudinho chatérrimo que entra no nariz da tartaruga? Então, esse material é feito de petróleo, que fica aí, a gente nem sabe quando que vai acabar as coisas de plástico. E a vida útil de uma colherinha de plástico é mais ou menos 15 minutos. Inventei esse dado, tá? Inventei. Vai procurar, mas uma coisa de plástico que a gente usa no dia a dia tem muito pouca utilidade para ficar tanto tempo na natureza. E aí, isso aí como é do petróleo, ele é feito de carbono, que é CO2 que está aí liberado no nosso planeta. Falando em plástico, tá aí um outro negócio, indústria. Sabe a indústria? Todo tipo de indústria, elas liberam um monte de gases que contribuem para o aquecimento global, seja por produzir coisas de plástico ou pelos processos químicos, que acabam poluindo ou liberando gases poluentes. E aí tem um outro lugarzinho aqui que tá bem em voga ultimamente da gente conversar, que é o desmatamento. O desmatamento, ele tem 2 problemas principais. O primeiro sendo realmente desfazer a floresta. A partir do momento que a gente desfaz a floresta, a gente para de capturar o CO2 solto na atmosfera, mas principalmente a gente para de fixar o CO2 na Terra. Sabe isso que eu estava falando até agora, de liberar um monte de gás que contribui para o aquecimento global? Então, as plantas são uma das maneiras que a gente pode retornar esse CO2 ou outros gases para a Terra, porque as plantas vão lá, capturam e fixam isso na Terra. Além disso, para a gente desmatar uma área, pra gente não, que a gente não faz isso. Quer dizer, a gente faz sim. Além disso, para a Terra ser desmatada, muitas vezes, ilegalmente, ela é queimada. E toda vez que a gente queima a floresta, a gente está liberando mais CO2. Então, quer dizer que a partir do momento que eu destruo a floresta, eu paro de fixar, os gases estão soltos na atmosfera e eu libero mais gases que contribuem para o aquecimento global. Aí você me pergunta, por que será que a gente está desmatando tudo aí? Bom, é pra gente ter mais terras capazes de produzir carne. Carne especificamente bovina. Aqui no Brasil, a terra da Amazônia é muito barata e, além disso, ela é muito rica. Então, para você ir lá comprar um cantinho de terra e botar os boi,
é bem fácil. Principalmente porque os órgãos que deveriam cuidar disso têm muito pouca grana para ficar fiscalizando isso. Aí não vem você vir me falar que eu tô falando que não tem corrupção nesses lugares. É óbvio que tem. Tem em todo lugar corrupção. Mas a gente precisa olhar as coisas do jeito que elas são também. Eles não têm grana, isso não é uma prioridade. E a floresta está cada vez sendo mais devastada. E aí, você me pergunta, Banana, depois de listar esse monte de desgraça, você não tá preocupada? Não tô não. Sabe por quê? Todo dia existem mais e mais pessoas no mundo. Mais pessoas precisam de mais bens. Então a indústria precisa produzir mais coisas. Existem mais pessoas com fome, então a gente precisa fazer mais comida. Então, uma coisa vai alimentando a outra. Mais pessoa, mais comida, mais produtos, mais transporte, mais tudo. E a gente vai indo assim. E nesse fluxo, o IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, que quer dizer painel intergovernamental sobre a mudança do clima, fez um estudo. E aí eles chegaram à conclusão de que se a gente continuar desse jeito, nesse ciclo, a temperatura vai aumentar de 1,8 a 4 graus Celsius. E daí, né? Isso é bom, eu acho. Você não acha bom? Tem quem ache ruim porque vai passar mais calor. E aí eu falei, deixa eu ver o que é isso aqui. E aí a gente achou um estudo que mostra como é que vão ser as coisas daqui 60 anos. O que será que vai acontecer se a gente continuar nesse passo? Vamos ver? Estima-se que 1/3 das espécies marinhas, tipo corais, moluscos, crustáceos, essas espécies vão simplesmente sumir pela acidificação do oceano. O que vai acontecer com esses gases todos que estão soltos na atmosfera é que com a temperatura eles vão conseguir se misturar com a água do oceano, deixando ela mais ácida. E aí que as coisas já estão mudando por causa disso. Pra gente ver como essa história é real, aqui em São Paulo, na praia de Ubatuba, constatou-se o maior branqueamento de corais do Atlântico Sul. Aí você me pergunta, o que é isso, branqueamento de coral? Coral, não sei se você já viu, mas se você não viu, aqui tem uma foto. Aqui, ó os coral. Coral. Eles são todos coloridinhos, todos se mexem e tal. Mas com o aumento da temperatura e a água mais ácida, eles vão lentamente morrendo. E o primeiro passo para um coral morrer é ele ficar branco. É como se a vida já não existisse, mas o corpinho ainda estivesse lá, entendeu? E aí vai passando o tempo e ele morre. E aí, sabe esses graus aí que talvez aumente? Acontece que eles já estão aumentando. Entre janeiro e fevereiro desse ano, o mar ali em Ubatuba ficou com uma temperatura entre 31 e 32 graus, que é entre 4 e 5 graus mais alto do que a temperatura normal ali na região, que é de 27 graus. E aí esses corais morreram porque eles passaram um longo tempo de exposição a essa temperatura. Ou seja, acho que as coisas já estão começando a morrer, né? E aquela coisa que falam sobre o derretimento das calotas polares? Então, isso vai acontecer. Na real, já está acontecendo. Estima-se que até o final do século, o nível do mar tenha subido 1 metro. E aí países pequenininhos, que são pequenas ilhas, vão deixar de existir. Simplesmente porque eles estão abaixo do nível do mar. E 1 metro já é o suficiente para cobrir tudo. E eles falam, nossa, Banana, porcaria, nunca ouvi falar desses países. Então, tudo bem. Vamos falar de uma cidadezinha assim, que é um pouquinho mais populosa e populada. Populosa e povoada. Que é a cidade de Dhaka, em Bangladesh. Ela é a 4ª cidade mais povoada do mundo, com 14 milhões de pessoas. E aí, estima-se que nos próximos 3 séculos, se a temperatura continuar subindo e ela chegar aos esses 3 graus a mais, pode ser que suba de 2 a 3 metros o nível do mar ali naquela região. E uma coisa curiosa é que nessa região foi constatado que o nível do mar está subindo 10 vezes mais rápido do que se previa, o que pode levar com que em pouco tempo a cidade fique submersa e essas 14 milhões de pessoas não tenham onde morar, ou o pior, que elas deixem de existir. E aí, para continuar nessa vibe aí super tranquila, você lembra daquela história do furacão Katrina? Então, Nova Orleans também não está segura. Com as mudanças de temperatura, elas também mudam a temperatura do mar, que muda a temperatura dos ventos, que afeta a potência e a direção dos ventos. E aí, Katrina pode ser uma coisa muito mais comum para Nova Orleans. Eu não sei se você se lembra como é que ficou a cidade, mas isso pode ser algo cotidiano até o final do século. Outra coisinha que essa temperatura vai afetar é que vão ocorrer mais enchentes e mais secas.
A cidade do Cabo, por exemplo, hoje está passando pela pior seca dos últimos 100 anos. E isso só tende a aumentar. E aí eles estão se preocupando hoje com novas maneiras de conseguir água, porque realmente a água já não é um recurso que eles podem contar. Eles estão fazendo uma coisa que, se você for de São Paulo, talvez você se identifique, que é eles estão tendo que restringir o uso da água para planejar o uso dela a longo prazo. Então, nem precisou demorar 60 anos, né, para isso acontecer. As pessoas já estão tendo que pensar lá no futuro, porque agora já não tem mais jeito. E essa parada de enchente e seca também leva a um outro problema, que é o da produção agropecuária. Se toda a temperatura aumenta, quer dizer que os lugares frios, onde se cultiva plantas de frio, vão ficar mais quentes, passando a não ser apropriados para o cultivo de plantas frias. Os lugares médios vão passar a ser quentes, os lugares quentes vão passar a ser muito quentes, os lugares muito quentes vão passar a ser desérticos. Várias regiões de deserto vão aparecer pelo mundo. E com isso, a produção vai ter que se mudar de lugar e a disponibilidade de diferentes geografias é diferente também. Então, tudo vai ter que mudar de lugar. E se você estiver num centro urbano, você não está ileso não, meu bem. Você vai sentir tudo muito pior. Com o aumento das temperaturas, esses gases poluentes e gases que são insalubres para a vida humana vão ficar ali restritos, presos, todos acumulados nas ilhas de calor. Sabe o que é isso? São os prédios, esse CO2 que a gasolina solta, que vão prendendo, retendo cada vez mais o calor. Inclusive, vai ver esse vídeo aqui sobre os gases tóxicos. Tem umas plantas que ajudam com isso aí, mas pelo jeito ninguém gosta de planta mais. Até sair esse vídeo já nem existe planta mais. Não tem mais planta, para que eu tô fazendo isso? E aí tem uma cidade que talvez você conheça, uma cidade assim um pouquinho famosa, que se chama Paris. Lá perto de Varginha, Paris Iguaçu. Essa parada de gases e calor é tão intenso que em 2003 teve uma galera que morreu de calor. E prevê-se que a temperatura no verão lá na Europa vai passar a ser 40 graus, subindo 5 graus Celsius. E aí a gente realmente não tem muito como controlar o que vai acontecer com a saúde das pessoas. E eu não tô preocupada, sabe por quê? Porque eu não vejo nada mudar. Eu não vejo um presidente preocupado com a nossa floresta. Eu não vejo os órgãos que tinham algum poder para impedir o aumento dos gases poluentes fazendo alguma coisa, porque eles já não podem mais. Eu não vejo a senhora parando de usar plástico como se não fosse nada, comprar roupa, comprar comida, de qualquer jeito. Eu mesma não mudei tudo que eu podia mudar. Eu não vejo as empresas preocupadas em realmente salvar o meio ambiente. É muito mais fácil mandar embalagem de plástico, não é? E eu sei que você está preocupada com a vida que a gente vai ter, porque eu também tô. Mas o que a gente está fazendo em relação a isso? A gente está vivendo a vida como se realmente não houvesse amanhã. Te interessou saber do apocalipse? Então vê esse vídeo aqui, ó, que a gente continua o assunto.